Olá, estudantes de Geografia! Tudo bem com vocês? Parte 2 do nosso assunto, que é a Europa Ocidental e Europa Oriental. Agora, nós vamos falar sobre a Europa Ocidental. É a parte da Europa mais industrializada de todo o continente europeu. E aqui nós vamos ver alguns países, como Luxemburgo, a Noruega e outros países industrializados e outros nem tanto assim. Fica ligado, fica de olho. Então agora vamos voltar para cá. Estão me vendo aí, né, no cantinho. Então a Europa Ocidental. Agora vamos falar um pouco só sobre a Europa Ocidental. Tentar aqui fazer um breve resumo sobre a Europa Ocidental. A primeira ideia que a gente tem sobre a Europa Ocidental é fazer uma pequena distinção. Existem alguns países na própria Europa Ocidental que têm diferenças entre um e outro. Okay? Existem países mais industrializados, os tops aí da industrialização europeia, que são Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. Esses 4 países são os mais industrializados e os mais ricos da Europa. No entanto, não são os que têm os maiores padrões de vida. Isso eu vou explicar mais para frente. Então, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Reino Unido não é bem um país, mas eu vou explicar isso lá na frente. Então, o que ocorre é que esses países aí têm um elevado processo de industrialização. E isso não foi assim de uma hora para outra. Vamos olhar bem aí no mapa. Vocês estão vendo aí no mapa, né? Ok, estão vendo aí os países da Europa Ocidental e também da Europa Oriental. Aquele mapa novamente. Então vejam, volta para cá. Volta para cá, isso. Muito bem, então os países mais industrializados são esses aí, como eu acabei de falar, mas existem países que têm uma alta tecnologia, que investiu muito na ciência, na tecnologia, que é o exemplo aí da Bélgica, dos Países Baixos, da Suécia, da Áustria e da Suíça. Apesar desses países aqui não serem tão evoluídos aí no processo de industrialização, mas tem um grande padrão de vida, né? Qualidade de vida, esses países aí. Eu diria que são os países que têm a melhor qualidade de vida do mundo, né? Esses aí. Bélgica, faltou aí a Finlândia, mas eu vou já falar sobre ela. Então, como é o caso aí embaixo também de Luxemburgo. Luxemburgo, que a capital também é Luxemburgo, e também é pouco industrializado, mas tem um padrão de vida elevado, inclusive maior ainda. Tem um padrão de vida mais elevado do que o Reino Unido e do que a Itália. Lembrando que o Reino Unido aí nós temos a Inglaterra, País de Gales, Escócia, né, e a Irlanda do Norte. Então veja, eu vou falar sobre isso também mais adiante. Então outros países aí também não é tão industrializado, mas tem um padrão de vida elevado. É o caso aí da Islândia, da Noruega, da Finlândia, da Espanha, da Dinamarca. São países também pouco industrializados, mas têm um elevado padrão de vida, né? Então é aquela coisa, não sei se é melhor você morar num país muito industrializado ou num país que não tem tantas pessoas, mas que não tem tanta industrialização, mas que tem uma ótima qualidade de vida. Quando eu me refiro a uma boa qualidade de vida, uma elevada qualidade de vida, padrão de vida, estou falando de níveis de educação, de saúde, níveis de tecnologia, nível de social elevado. Outra coisa importante é o caso da Noruega. Eu vou dar uma breve parada aqui na Noruega, que a capital é Oslo. E a Noruega tem fatores aí que elevam o padrão de vida. Isso também tem que ficar evidenciado. Como é o caso aí, a redução da população, reduzida a população. A Noruega tem cerca de 5,1 milhões aí de habitantes, né? Então a população dela é relativamente pequena.
E isso, fazendo o cálculo, ela acaba melhorando aí o padrão de vida, os IDHs, né? Acaba melhorando. E outra coisa, a distribuição de renda. A Noruega tem uma boa distribuição de renda. Tem uma renda per capita aí de 70.812. E também tem uma exploração de petróleo, uma grande atividade econômica aí importante lá da Noruega, que é a exploração do petróleo. Vamos adiante. Outra coisa importante é a Irlanda. A Irlanda, que faz parte da Europa Ocidental, ela vem se modernizando. A Irlanda, olha, só vamos falar um pouco aqui da Irlanda. A Irlanda passou por vários movimentos sociais, regimes autoritários e também religiosos. Teve problemas religiosos, né? Inclusive se dividiu. Então hoje nós temos a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte. Irlanda do Sul ou somente Irlanda. Ela nem gosta desse termo de Sul. É Irlanda ou Eire, ou Irlanda do Sul. Então ela vem se modernizando rapidamente nas últimas décadas. Tem uma população aí de 4,7 milhões de habitantes. Uma renda per capita aí de quase aproximadamente 6.500. 61.606, né? Tudo bem. Então vamos lá, vamos adiante. Antes dos anos de 1970, era um dos países mais atrasados. Veja, a Irlanda era um dos países mais atrasados aí antes da década de 70. Inclusive a Irlanda ela sempre lutou pela sua liberdade, sempre. E daí esse processo de atraso é o período em que a Irlanda estava presa, né? Estava presa aí, sendo colonizada, entre aspas, né? Por outros países. Então a Irlanda era igualada aí à Grécia e Portugal, por exemplo, que não são países pobres, mas são países atrasados em relação àqueles 4 que eu falei. Como é o caso do Reino Unido, como é o caso aí da França, né? Vamos adiante. Hoje apresenta um padrão de vida superior ao do Reino Unido. Tá vendo? Por que Reino Unido? Porque a Irlanda não pertence ao Reino Unido. Isso eu vou falar mais à frente. O setor primário, agora vamos falar aqui de outros países, né? De outra parte da economia. O setor primário é importante na economia de Portugal e da Grécia. Por que eu destaquei isso? Portugal, tradicionalmente, se destaca aí na produção de vinhos, se destaca na produção de vários produtos primários, que vêm da terra, da agricultura, certo? Bem como a Grécia, na produção aí de azeite, né? E de outros produtos ligados à agricultura. A agropecuária também é um setor importante aqui na Europa Ocidental. Veja, o setor primário na Europa Ocidental é importante, o destaque é de Portugal e Grécia. E na agropecuária é criação de gado, criação de animais e também na agricultura. Nós temos aí o destaque tanto político, esse gera uma elite política ligada à produção agropecuária e também à tradição de políticos que sempre são ligados aí à agropecuária. A tradição também pode ser entendida como uma tradição cultural, né? Culturalmente, como é o caso aqui, eu vou já falar aqui embaixo, o exemplo aí da França e da Itália, com queijos e vinhos, são grandes produtoras aí de queijos e de vinhos, e ali na região do Mediterrâneo nós temos ali a Espanha, que é uma grande produtora de azeite, ok? Então é isso, vamos à frente. Então, ainda continuando na Europa Ocidental, focos de conflito entre a União Europeia com o resto do mundo, principalmente aí com os Estados Unidos. Por que esse foco de conflito? Veja, a União Europeia é a união de todos os países europeus, ok? E elas estabelecem regras, impostos, aumentando aí as tarifas de importação e de exportação. Isso para proteger
sobretudo o setor primário, que é o setor lá da agricultura, da agropecuária, é o setor primário. Então, nós temos aqui uma série de medidas que protege a economia da União Europeia. E isso incomoda muito os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para vender seus produtos na União Europeia, tem que pagar mais. Porque existe uma barreira, uma proteção da União Europeia. Ok? Então, as 4 maiores economias da Europa são Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Vou já falar sobre essas economias para vocês, ok? Continue aí ligados. Bom, depois que vocês viram aí alguns aspectos regionais da Europa Ocidental e alguns países aí, como a Noruega, como Luxemburgo, Islândia, eu falei de alguns países. Vou continuar no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês e bons estudos!